Imagina um cenário muito comum por aí. Você criou seu primeiro SaaS usando AI, tem usado APIs da OpenAI para interagir com clientes e, para não perder tempo, publicou na internet e já começou a ganhar dinheiro desde o dia zero. Mas algo que você não havia previsto aconteceu. Algum engraçadinho percebeu que os seus serviços não têm um mínimo de segurança. Então ele lança um ataque de negação de crédito, roda requisições contra a sua API, simulando centenas de milhares de clientes para que os seus créditos da OpenAI acabem e, consequentemente, acabe com o seu cartão de crédito. E aí, o que você faz? Monitoramento e alertas são a chave para você identificar anomalias e, claro, tomar um cuidado ao publicar aplicações na web, porque a situação pode ficar feia. E falando de monitoramento, sem dúvidas a melhor opção é cair para o OpenTelemetry, que tem vídeo aqui no canal e o vídeo está aqui nos cards. E ele é um padrão que funciona em qualquer linguagem de programação. É fácil de trabalhar e ele traz uma economia absurda se comparada com opções pagas por aí. Só que, com o avanço das AIs, existe uma pancada de ferramentas sendo desenvolvidas todos os dias. E a que eu vou te mostrar hoje é uma alternativa incrível, 100% gratuita, que roda no Docker para você monitorar a performance de chamadas de AI, ter dashboards incríveis e que você pode inclusive integrar no OpenTelemetry. Ah, e para esse vídeo eu criei uma Web API feita em Node.js que recebe as chamadas de clientes, roda AI localmente usando o Ollama e o modelo Gemma 2 para responder os clientes. E para fechar, essa ferramenta vai guardar as chamadas de AI, tokens usados e até o custo. Sim, é animal. Você vai entender como medir o tempo entre uma chamada e outra, saber o custo e rastrear cada uma das chamadas, para te ajudar a entender o comportamento de seus usuários e principalmente te ajudar a evitar gastar uma grana cabulosa em chamadas desnecessárias. Antes de seguir, eu preciso do seu apoio deixando o like no vídeo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas toda vez que eu solto um vídeo, ele só vai ser entregue para outras pessoas se você interage, deixa o like, comenta ou compartilha. E você sabe que criar esse tipo de conteúdo aqui dá um trabalho absurdo e para você o esforço é mínimo, então eu conto com o seu apoio. E para você que curte ler conteúdo tech diariamente, eu criei um super grupo no WhatsApp que eu envio assuntos que eu venho estudando, novidades do mundo de web e muito mais. Então eu te convido para fazer parte e ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Quebrando o mistério, a ferramenta que eu mencionei é a Langfuse, open source, fácil de usar e incrível. Ela foi feita para te ajudar a rastrear qual endpoint usou uma AI como o da OpenAI e identificar quem é que está custando mais e o melhor, ver toda a árvore de chamadas que usou uma LLM. Além de tudo isso, você consegue monitorar a segurança de LLMs para prevenir que alguém injete algum prompt malicioso e consiga informações sigilosas da sua aplicação. Você consegue gerenciar os seus prompts de um lugar só e muito mais. Animal, né, mano? Eu acho que você já deve estar na curiosidade para ver na prática. Então, chega de falar e bora pra dentro. Como de costume, tô aqui agora no meu cursor, né, cara, usando bastante AI pra tudo aqui, e eu criei um projeto base pra você aí já sair utilizando na sua própria máquina. Esse projeto tá lá no GitHub, então peço sua ajuda pra deixar o start no projeto. Eu vou deixar o link nos cards e aqui na descrição pra você baixar esse projeto e já utilizá-lo, beleza? Mas vou entrar nele e vamos ver como isso funciona. Primeiro de tudo, eu tenho um arquivo Docker Compose aqui, que eu basicamente copiei da Langfuse e colei aqui e adicionei também mais alguns utilitários. Quais são os utilitários? Vamos dar uma olhada. Para rodar o Langfuse, você precisa de toda a configuração dele, assim como bancos de dados, e eu adicionei também aqui o Ollama. Então olha que bacana, a gente tem o Ollama como Docker, e eu vou ter também mais um container para baixar a imagem. Então nesse exemplo eu estou usando aqui o Gemma 2B, que é um modelo bem pequenininho, mas para exemplificar que você pode rodar na sua própria máquina, mesmo que você não tenha uma super máquina, beleza? Um modelo bem pequenininho para fazer coisas simples. Perfeito, então o que eu fiz? Eu só adicionei o Ollama, adicionei esse container para baixar o modelo e já funcionar, para que você rode tudo isso aqui com um comando só e já comece a funcionar. Beleza, qual que é a nossa ideia? Eu tenho uma API, certo? Uma API bem simples aqui, que tem um post no /question, que basicamente é o quê? As pessoas vão mandar aí perguntas, a gente vai pegar essas perguntas, mandar para OpenAI, né? No nosso caso, estamos usando o Ollama, mas poderia ser o OpenAI da mesma forma, que eu quero usar uma ferramenta gratuita para poder te mostrar. Mas você pega essa pergunta e manda para a AI e basicamente metrifica aí quantos tokens, qual foi o custo e assim por diante, usando o Langfuse. Beleza? Aqui o que eu fiz, cara? Eu criei alguns scripts, porque depois a gente vai colocar isso aqui em um servidor, numa VPS, bem legal. E eu já coloquei aqui um script para a gente fazer o upload de todo o diretório, ignorando algumas pastas. Eu vou também colocar aqui para executar algumas requisições, ó. Então, estou rodando
o post aqui para executar e a gente ter alguma massa de dados aqui para a AI retornar para a gente. Também criei um install Docker para, como a gente vai usar uma máquina vazia, ele já vai ter toda a informação que a gente vai precisar aí para poder executar o nosso projeto. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no server, só para a gente ver de funcionalidade o que tem. Então vamos dar uma olhada. Primeiro, essa API é uma API usando o Fastify, certo? Melhor aí biblioteca para criar APIs com o Node.js. Eu tenho aqui também o próprio Langfuse, então coloquei o SDK dele e a única coisa que eu precisei fazer foi usar esse Observe OpenAI. E ele já faz toda a metrificação da parada. Muito louco. O que eu fiz também, cara? Tem uma ferramenta que chama LRU Min. Essa LRU é uma ferramenta criada por brasileiros. Então aqui, ó, do Wesley. Ele criou essa ferramenta para a gente fazer cache em memória. E essa biblioteca funciona também no navegador. Então eu recomendo bastante você dar uma olhada e, claro, suportar o trabalho de mais brasileiros. E, cara, isso aqui consegue ser muito mais rápido que várias outras bibliotecas, ó. E pra ver que eu não tô mentindo, né, cara? Essa biblioteca aqui tem 1,4 milhões de downloads por semana. Incrível isso aqui, não é? Então, beleza. Vamos usar esse cara aqui pra quê? A gente vai usar pra simular aí quando o usuário tá mandando uma pergunta diferente, eu guardo ela no cache, para a próxima vez se ele fizer a mesma pergunta, eu pergunto do cache aqui, só pra gente contabilizar ali no nosso dashboard e falar assim, olha, essa chamada custaria alguma coisa, essa outra chamada não custaria nada, então a gente tem que ver nas métricas ali que ele vai guardar aí os nossos dados. Beleza? Então, LRU, simplão de usar, cara. Simplesmente estou usando ele aqui, estou colocando um tempo e mais para a gente poder trabalhar. Então, na requisição, eu recebo a pergunta, eu verifico se ela está no cache, se ela tiver, eu já retorno, se não, eu faço a pergunta para o prompt, usando aí o SDK da própria OpenAI, então estou usando o SDK dela aqui, e aí o que eu faço? Eu vou retornando os dados sob demanda. Então isso aqui é uma coisa bacana de você se ligar também. A OpenAI você pode pegar os seus dados como stream, às vezes vem uma resposta muito grande e você não quer deixar o seu cliente esperando. Então o que eu faço? Eu vou lendo cada uma dessas respostas aí e vou retornando para quem pediu. Então, na hora que eu for entregar para o cliente, o que eu falo? Cara, eu vou entregar esse dado também sob demanda para o cliente. Bom, depois que eu terminei de enviar os dados para o cliente aí, toda a resposta da AI, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa pergunta do meu cache e vou pegar todo o texto que ele tinha retornado e salvar aqui. Por que eu não salvo ele sob demanda? Porque, cara, eu quero a resposta toda, né? Não faz sentido eu salvar pedaço por pedaço aqui para poder retornar. Só isso, ó. Eu deixei também uma chamada de teste bem aqui em cima para na hora de inicializar essa aplicação, para a gente ver que as conexões com o Ollama, com o Docker e tudo isso estão funcionando. Beleza? Então, o que a gente precisa se ligar aqui? O Langfuse, ele trabalha com os conceitos bem parecidos com o OpenTelemetry, que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem um trace, então a gente dá um nome para ele e a gente vai falar qual é a biblioteca, no caso, que a gente vai observar. Lembrando que eu estou usando a auto-instrumentação nesse caso, só colocando o Observe OpenAI, mas você pode colocar pontos específicos. Ah, aqui o cliente chamou, aqui o cliente vai fazer uma subchamada e assim por diante. Bom, uma última coisa para a gente se ligar aqui. Eu estou inicializando esse spam meio que global. Eu não estou usando ele por endpoints. Então é o seguinte, se eu chamar várias e várias vezes esse endpoint, vai dar como se ele tivesse todo mundo dentro do mesmo contexto. Vai dar como se fosse chamadas aninhadas, porque eu quero te mostrar um outro conceito também. Beleza? Só um overview, porque o mais importante é a gente ver essa parada funcionando. Como eu disse, tem um Docker Compose aqui, a gente só precisa subir esse Docker Compose para já ver aí o painel de monitoramento do Langfuse. Então eu vou dar um Docker Compose up. Esse é o momento que talvez o meu vídeo comece a dar uma congeladinha, porque eu tô rodando aqui o Ollama, tô rodando toda a stack de monitoramento, mas todo o meu ferramental aqui. Então, ó, tá subindo, vou esperar um pouquinho. E ó, ele falou que tá ready. Se você olhar aqui no nosso Langfuse Web, ele exporta no localhost 3000. Então o que a gente faz? Vamos lá nesse localhost 3000 pra gente ver ele funcionando. Então, ó, ele já trouxe um nome aqui. Da onde que ele tirou esse nome, né? Aqui no Envy, eu coloquei primeiro o domínio. Então, se você fez download do projeto, provavelmente ele estava com o domínio que vai ser usado em cloud. Mas, por enquanto, você só descomenta essa linha aqui, ó. Deixa domain localhost. Por quê? Porque tá tudo executando na minha máquina neste momento. O que mais que a gente tem aqui? Bom, a gente tem os dados aqui para poder usar o Ollama. Eu coloquei essa variável domain, que ele vai reutilizar daqui, para a gente saber qual que é a porta que ele vai ser executada, quem é cada uma das coisas e assim por diante.
Bom, o Langfuse, ele precisa também de chaves de API, né, para ter segurança, para a gente poder compartilhar os dados e enviar esses dados para o nosso dashboard e para o programa de monitoramento. Então, ele deixa a gente criar uma chave inicial. Então, eu criei uma chave inicial aqui que a gente não precisa fazer mais nada no painel. A gente, com um comando, a gente já vê todo mundo funcionando. Beleza? Bom, tem o base URL. Então, o base URL aqui é para falar aonde ele está rodando. Então, ele está rodando no localhost 3000, porque se você fizer login, ele precisa saber aonde que ele te redireciona. Bom, coloquei aqui mais alguns dados de usuário, senha e coloquei aqueles nomes que você já viu lá no painel, que é o nome da organização, o nome do projeto e assim por diante. Então, cara, tá copiar e colar, se você quiser alterar os dados aqui e colocar em produção, o negócio já tá facinho de trabalhar. Perfeito. Então, vamos lá pro localhost 3000 e vamos ver o que tem. Então, aqui, ó, como eu já pré-configurei o nome da organização, o nome do projeto, eu posso só ir para o projeto e eu posso ver esse painel bonitão. Olha que legal, cara. Não tem informação nenhuma aqui por enquanto, porque a nossa aplicação a gente não subiu, eu só subi a infraestrutura para a gente poder trabalhar, mas você já pode dar uma navegada nesse projeto. E claro, né, tô compartilhando porque é um projeto open source, 100% gratuito, então vale a pena dar uma olhada aí se você estiver trabalhando. Vamos, de repente, rodar a nossa AI, vamos trazer os dados para cá e depois a gente navega no próprio painel, beleza? Então vamos lá. Eu vou precisar abrir mais uma abinha aqui, porque meu Docker deixei rodando ali, e agora eu vou rodar esta aplicação. Então a primeira coisa que você precisa fazer é rodar o npm CI para restaurar as dependências, certo? Então a minha já tinha pasta node modules aqui, mas se a sua não tiver, ele vai adicionar aí também. Que mais, cara? Bom, agora a gente pode olhar o package.json e ver o que tem aí para a gente rodar. Então eu vou rodar esse npm run dev, porque ele já está usando o arquivo de env aí padrão, e qualquer alteração ele vai reiniciar a nossa aplicação. Então, npm run dev, olha lá, ele já iniciou, e eu já consigo ver aqui do ladinho, ó, o próprio Ollama trabalhando. Olha que legal, ó, retornou as mensagens sob demanda e retornou para o cliente. Então, se a gente for lá para o dashboard agora, e eu dar uma atualizada aqui nele, a gente já vai ver que tem um primeiro trace. O que eu reparei? Todo o processamento aqui dele é feito de forma assíncrona, então às vezes demora um pouquinho para ele aparecer no dashboard, mas aqui foi bem rápido. Perfeito. Vamos fazer mais chamadas, né? Eu falei para você que eu tinha esse arquivo aqui de request para ele fazer mais perguntas, então eu vou executar ele também. Então eu vou abrir uma outra abinha e vou dar um sh no scripts no run request. Então vai executar e agora ele vai executar várias chamadas aí no meu Ollama. Perfeito, ó, retornou todos os dados, aparentemente tá tranquilaço. Vou lá, vou dar uma atualizada, vamos torcer para ele já ter visto. Você vai reparar que agora só tem um trace, certo? Só que se a gente for nele, ó, vamos entrar em traces, e eu clicar aqui, ele vai me mostrar toda a árvore de chamada. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fingindo que é o mesmo request que tá fazendo subchamadas para a própria OpenAI. Mas aqui o mais interessante seria o quê? A gente ter um bloquinho desse para cada request que bateu, beleza? Mas é porque eu queria ver aí eles alinhados. Então aqui, ó, o que a gente pode ver de informação? Eu acho que tá bem pequenininho, eu vou puxar um zoomzaço aqui para nós. Então, ó, a gente pode clicar em timeline para a gente ver quem foi a primeira chamada, quem foi a segunda e a terceira. Então, só para não ficar confuso, né? Se a gente olhar aqui em server, eu tenho esse spam. Então, o spam eu coloquei global, ou seja, qualquer chamada que eu executar com esse spam, ela vai ficar aninhada como se fosse subchamadas dele. O mais interessante aqui, talvez, seria criar um spam por request, né? Então, cada vez que batesse aqui no endpoint, a gente cria um dele. Por quê? Porque se você chamasse de novo essa função prompt logo depois, ele vai falar, olha, primeiro você perguntou qual é o esporte favorito da pessoa e depois você perguntou se ela gosta de bicicleta, sabe? Essa doideira de você fazer uma pergunta primeiro e a outra logo depois. Beleza, vamos ver os dados. Bora lá. Então, eu vou tirar esse timeline e eu vou sair clicando aqui, ó. Então, olha que legal, cara. Ele mostrou pra gente qual que é o modelo que ele tá trabalhando, como que foi o tipo do retorno, qual que foi o tempo para pegar o primeiro token, né? Então, demorou 9 segundos para trazer esse primeiro, só que os outros, ó, foram bem mais rápido, né? Não sei porquê, mas os outros vieram muito mais rápido. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a primeira pergunta do request. Me fale uma pergunta, aqui qual que é a resposta que ele trouxe e assim por diante. Muito louco isso, né, cara? E você consegue ver de cada um deles, ó. Cada uma das respostas que a gente teve, a gente consegue ver aqui também. Bom, perfeito. A gente consegue abrir uma outra aba para ver aqui em tempo real quem originou e assim por diante. Beleza? O que mais que a gente consegue ver com isso aqui? Bom, a gente pode ver sessões.
A gente pode colocar scores também para dentro do projeto, então validar a qualidade da sua LLM. Cara, muito legal e é doido que isso aqui é de graça, né? O que mais? Tem engenharia de prompt aqui, então você pode criar os seus prompts aqui e reutilizar dentro do projeto, né? Então você salva todos eles em um único lugar e pela API dele você traz essas informações para dentro do seu código. Eu achei bem legal isso também, mas a raiz tá aqui em dashboards. Você vai ver, cara, que ele tá falando que o custo foi 0. Por que o custo foi 0? Porque provavelmente, acho que deve estar em settings aqui, ó. A gente tem os models e aqui ele tem o custo de cada um deles, ó. Então acho que você consegue editar o nome do model aqui que você vai usar e assim por diante, ó. O cloud, qual que é o valor? Ó, aqui, ó. Tá o valor do cloud aqui, o preço por unidade, ou seja, se você estiver usando OpenAI ou Gemini, qualquer um deles, você vai poder ver esse custo aí em tempo real também, que já dá uma facilitada, né? Nesse caso aí que eu falei pra você de ataque de negação de crédito, é um problema, né? Tem que ficar de olho e tem que adicionar aí realmente alertas para tudo isso. Bom, o que mais? Projetos, tem as informações do projeto que a gente já colocou inicial. E a gente pode voltar aqui para o nosso dashboard. Então, ó, pode ver a quantidade, a gente vê as envs, então eu nem configurei a env, ele só colocou no default. Custo, a gente pode ver o score aí de dentro do projeto, pode ver o tempo aí de chamadas ao longo do tempo, então isso aqui é muito útil para a gente ver como que os usuários realmente estão usando e assim por diante. Olha que bacana, ó. Se eu tivesse com outros modelos, daria para a gente colocar aqui e assim por diante. E ó, aqui também, ó, tem a parte de latência também, então a gente consegue ver como que ele está retornando, qual que as funções que estão retornando estão demorando, e assim você consegue ter ideias, e você consegue até testar diferentes modelos, né? Você pode verificar e colocar aí ao longo do tempo, fazer um balanceamento de carga, trocar as opções dos objetos, e assim por diante. Olha, muito legal mesmo, ó. O modelo do Gemma está em 3% aí, e assim por diante. Então vamos agora para a segunda etapa dessa nossa demo, que é realmente publicar em produção, para a gente ver isso aqui funcionando. Agora, para mostrar o quão simples é usar o Langfuse em uma máquina real, eu vou te mostrar como subir uma VPS e para isso nós vamos de Hostinger, que não tem erro. Sim, a Hostinger é uma parceira aqui do canal de longa data e tem planos iniciando a menos de uma pizza por mês. Chega a ser doideira, mano. Nela você consegue subir seus projetos de forma simples, segura e eficiente. E se você tá na onda do vibe coding, criando projetos e precisa publicar na web para mostrar para os amigos, ou usar de portfólio, então você precisa conhecer a Hostinger. E estão rolando os maiores descontos do ano, então já clica nos cards ou acessa pelo QR Code mesmo, vai na página para aproveitar essa promo mais que especial. Então bora lá! Tô aqui no meu painel da Hostinger, né, cara? Tô com uma máquina relativamente grande que me deram aqui, ó, 32 GB de memória para fazer bastante brincadeiras aí. Lembrando que para AI, o ideal é você ter também GPU, não só necessariamente memória, mas para nossa demo aqui vai funcionar bacaníssimo. Perfeito? Então, ó, quando eu abro aqui esse painel, ele já me mostra algumas informações da própria máquina, então essa é uma máquina zerada, não tenho nada nela. Eu vou basicamente fazer esse acesso root. Só que eu não gosto de ficar acessando o IP, porque se você troca de máquina, ela pode mudar. Então eu vou pegar pelo próprio hostname que tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Então esse SRV, eu vou pegar ele. Vou voltar pro nosso projeto. E eu vou lá no env, ó. Lembra onde tá o localhost? Eu vou comentar o localhost e descomentar aqui em cima. E eu vou colocar o meu domínio da Hostinger. Certo? Então coloquei, é o mesmo que já tava ali. Eu vou até parar o projeto, né? O projeto tá rodando aqui. Pode parar o Docker também. Inclusive eu posso até fechar essas tabs. Então eu vou fechar cada uma delas e vou deixar só uma. Beleza. Então, troquei o endereço dele aqui e eu vou manter dessa forma. Então, para esse exemplo, eu estou usando o Docker Compose e é muito importante você saber que Docker Compose não é para usar em produção, beleza? Estou usando aqui como um exemplo, mas você poderia usar um orquestrador de container como o Docker Swarm ou como o Kubernetes ou qualquer outro similar, mas Docker Compose não é legal. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre que está aqui nos cards, beleza? Bom, troquei aqui, o que eu preciso fazer? A gente pode dar uma olhada no código do upload. Então eu tenho aqui que ele já usa essas variáveis de ambiente para poder saber qual que é o domínio e ele vai colocar dentro dessa pastinha infra, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro rodar esse scripts upload e aí ele vai perguntar se eu quero adicionar aí o endereço da Hostinger e vai pedir a minha senha lá do meu painel. Então eu vou pegar a minha senha, beleza. Subi a minha senha, ele já me deu o report aqui do que ele subiu para dentro da máquina e a gente pode ver que aparentemente subiu tudo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar o SSH
e entrar direto no meu servidor. Então, estou usando o usuário root, que é o padrão que eles trazem, no nome do DNS. Aí ele vai pedir a senha de novo. E estou lá. Então, se eu entrar agora, eu só tenho uma pastinha infra. E todo o meu projeto está aqui. Então, como eu falei, é uma máquina limpa. Se eu dar um Docker PS, não existe Docker. Então, a primeira coisa que a gente faz é rodar o SH no scripts install Docker. Beleza? Então, com isso, ele vai rodar aí, instalar o Docker e o Docker Compose. Vamos esperar um pouquinho para ele terminar. Perfeito. Então, tanto o Docker quanto o Docker Compose foram instalados. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um Docker Compose up e mandar rodar o projeto. Lembrando que aqui ele só vai subir o Langfuse com todas as dependências e vai subir também o Ollama com aquele container para baixar aí a imagem do Ollama. Então vamos esperar também ele fazer o download de cada um deles para a gente realmente ver funcionando. Ó, aparentemente o Langfuse terminou, agora é o Ollama que tá baixando tudo, os modelos que ele precisa, mas a gente já pode dar uma olhada no painel. Então eu vou pegar essa URL. Então, ó, vamos abrir aqui, eu vou abrir numa guia anônima para ele não ter problema com a minha sessão. E eu vou falar para ele abrir na porta 3000. Então, ó, ele falou que não é seguro, porque a gente não configurou HTTPS nem nada, mas vai funcionar. Olha que bacana, já tá lá. Então, qual que é o e-mail e senha que a gente tem que usar? O e-mail e senha que a gente tem que usar é o que está lá na Envy, né? Lá na nossa Envy, a gente pode pegar esse usuário e senha. Então, vou até diminuir aqui. Então, ó, usuário Eric Wendel Teste. É isso? É. O e-mail é esse e a senha é admin 123. Uma coisa que você pode reparar é que aqui tô na porta 3000, né? Mas em produção, geralmente, a gente nem deixa a porta, né? A gente só deixa a porta 80 ou a 443 de SSL aberta para poder usar. Mas aqui eu não quero ter problema. Por padrão na HostGator vem tudo liberado e você depois cria suas regras de segurança. Então vou dar um sign in, entrei, vou entrar no projeto agora, repara, zerou de novo, por quê? Porque agora eu tô em produção, ó. Agora eu tô lá na HostGator, beleza? Bom, o que mais? Agora a gente só executa esse projeto. O nosso projeto aqui, ele usa essas variáveis de ambiente. Então, teoricamente, se a gente rodar esse projeto local de novo, só alterando esse domínio, ele vai apontar para produção. Então, ó, se eu olhar agora dentro da HostGator, ó, aparentemente o model loader tá ok, então o Ollama tá pronto para ser usado. E vou fazer a mesma coisa, só vou dar um npm run dev. Olha lá que legal, lá na HostGator ele tá executando o nosso Ollama. Então não tem nada sendo executado local nesse momento, 100% dentro da VPS. Ó, retornou os dados e eu vou fazer uma coisa bem similar. Eu vou mandar executar o nosso run requests, certo? Para ele executar várias vezes lá no Ollama de dentro do HostGator. E agora, para a gente ter um trace diferente, eu vou parar a aplicação, vou subir ela de novo, porque ela vai ter um span diferente, e vou mandar executar esse request também, só para a gente ter mais dados ali dentro do Dash, né? Ó, se a gente for ver o Langfuse aqui, ó, que eu falei que era assíncrono, né? Ó, agora ele está processando o dado e depois ele vai salvar para a gente poder ver no dashboard. Então, ele não atualiza no banco de dados no momento que ele recebe o dado. Ele simplesmente captura esse dado e depois ele atualiza para a gente poder visualizar, para não ter problema de performance lá no painel. Então, ó, ele retornando bastante mensagem aqui. E a gente já pode abrir lá, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui em produção. Então, vou atualizar. E, ó, agora a gente tem 2 traces, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Tracing, clicar em Traces. Aí que eu falei para você, ó. Agora, como a gente reiniciou a aplicação, ó, a gente tem um outro aqui. Então, mesma coisa. Cliquei no primeiro. A gente pode ver, ó, o primeiro amarelinho aqui, que retornou mais dados. Ó, ele falou que foi o que mais demorou, que é o melhor jogador do mundo. É umas perguntas bem subjetivas, né? Eu nem perguntei de qual futebol que é. Qual futebol não, qual esporte que é, e ele retornou, ó. Mas olha lá, ó. Cada uma das chamadas funcionando em produção sem qualquer tipo de problema. Então, use e abuse dessa ferramenta, monitore suas chamadas da OpenAI, que seja dos seus projetos de AI, para você não ter risco de acabarem com o seu cartão de crédito. O conjunto de monitoramento e alertas é algo que deveria sair junto com a primeira versão de qualquer software. E o Langfuse é incrível, principalmente por você poder usar o mesmo protocolo do OpenTelemetry para exibir e armazenar dados em diferentes locais.
Te convido a colar lá na minha academia, tá rolando assinatura anual para acessar todos os treinamentos e eu já tô cozinhando a próxima formação feita para monitorar qualquer aplicação JavaScript. Mas eu quero saber agora de você. Me conta nos comentários que outros vídeos ou cursos você quer ver aqui no canal e o que você achou deste vídeo. Como de costume, eu sempre leio comentário por comentário. E para você que chegou até esse momento do vídeo, comente "monitorei" para eu saber que você, guerreiro ou guerreira, tá realmente suportando o meu trabalho e acompanhando tudo por aqui até o final. Esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então eu peço para compartilhar com os colegas de trabalho, grupos de WhatsApp dos amigos, porque eu sei que esse passo a passo aqui pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto que vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou o Eric Wendo e te vejo no próximo vídeo. Aplicações na web, porque um padrão que funciona em qualquer linguagem de programação é fácil de errar. É fácil, extremamente fácil. Te ajudar a evitar gastar uma grana cabulosa. Antes de seguir, eu preciso do seu apoio, mano. Deixando um like no vídeo,